Para muita gente, aposentadoria e Bitcoin não combinam. Mas eu vou te provar que não é bem assim. Não é porque Bitcoin é volátil que você vai deixar de acumular satoshis. E na verdade, Bitcoin pode até acelerar a conquista de grandes objetivos, como a independência financeira, se utilizado da forma correta. Quem pensa em se aposentar mais cedo normalmente traça um plano de investimentos onde o acúmulo de ativos ao longo dos anos vai gerar uma renda passiva que paga todos os seus custos sem você necessariamente precisar continuar trabalhando e sem ficar dependente do INSS, que muitas vezes nem acompanha a inflação. Nesse vídeo eu vou te mostrar na ponta do lápis porque diversificar a sua carteira de ativos de longo prazo, aportando uma parte em Bitcoin, faz sim toda a diferença na sua estratégia de aposentadoria precoce ou de independência financeira. Se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas que querem comprar Bitcoin, mas que ainda não estão muito seguras se realmente vale a pena inseri-lo na estratégia de aportes da carteira de longo prazo. E antes de mergulhar nesse assunto, você encontra Bitcoin e outras criptos no mercado Bitcoin. Tem um link aqui na descrição para te ajudar a abrir a sua conta agora e começar a comprar Bitcoin hoje mesmo. Bom, e para atingir independência financeira é necessário acumular ativos que paguem juros, dividendos, aluguéis ou se valorizem para que com o tempo atinjam a exponencialidade. Ou seja, através dos juros compostos e de assimetrias, o seu volume aportado seja tão grande que seus ativos passam a gerar renda passiva, a ponto de você não precisar mais trabalhar se não quiser. Só que Bitcoin não tem dividendos, nem gera renda passiva. Ele é um ativo poderoso que realiza movimentos parabólicos de valorização e que está em fase inicial de adoção. Ou seja, Bitcoin não rende, ele aumenta de valor porque com o tempo ele vai se tornando mais escasso e valioso. Assim como qualquer colecionável ou como o próprio ouro em si. Se você ainda está em dúvida se vale a pena inserir Bitcoin no seu portfólio de longo prazo, olha só esse estudo que a Grayscale lançou em 2019. Ele mostra que mesmo com porções muito pequenas, como 1, 3 ou 5% de Bitcoin na carteira, fazem toda a diferença na performance de longo prazo. Um portfólio que colocou 1% em Bitcoin viu seu retorno aumentar em 16%. Quem colocou 3% viu seu retorno aumentar em 36%. E quem colocou 5% performou 49% melhor. E esse estudo mostra como diversificar com porções pequenas de Bitcoin não aumenta o risco do portfólio e resulta em maiores retornos no longo prazo. E a gente fez um cálculo para mostrar tudo isso na prática. Fica até o fim do vídeo que tem uma simulação aqui que vai te deixar de queixo caído. A escassez digital, a descentralização e a crescente demanda que tem feito o Bitcoin se valorizar muito mais que qualquer título, ação ou commodity nos últimos 10 anos. A assimetria do Bitcoin é impressionante. Saca só isso. Bitcoin tem um KGR, um crescimento anual composto de mais de 200%. KGR é a média de valorização ao longo dos anos. E 200% ao ano na média dos últimos 10 anos é muito mais que ações americanas, que fizeram 10,5% de KGR, que o mercado imobiliário, que tem um KGR de 3,8% para um preço médio aí de uma casa nos Estados Unidos, e também que os títulos de governos ou bonds que têm um KGR de 0,7%. Isso quer dizer que $100 aportados em 2010 em Bitcoin, em ações e em títulos teriam performances completamente diferentes. Em títulos teriam virado $106,85. Em imóveis teriam virado $145. Em ações, $270. E em Bitcoin, cerca de 17 milhões. Claro, retornos passados não são garantias de retornos futuros. E pode ser que o Bitcoin não continue fazendo aí um KGR de 200% ao ano. Mas o potencial de valorização dele ainda é bastante grande. Isso porque Bitcoin é escasso, só vão existir 21 milhões de unidades e ele é matematicamente previsível. Toda a política monetária do Bitcoin está programada desde 2009 e todo mundo sabe como a rede vai funcionar pelo menos até os próximos 120 anos. E tem também uma grande escassez de Bitcoins circulantes, porque não só o número de hodlers que compram Bitcoin e guardam por longo prazo segue crescendo, mas também o número de corporações comprando grandes volumes, guardando e oferecendo serviços usando Bitcoin. PayPal, Square, BlackRock, MicroStrategy, Tesla, JP Morgan e todos os grandes bancos globais estão adotando o Bitcoin como uma reserva de valor e também como moeda. Bitcoin tem feito mínimas cada vez mais altas, e se a gente traçar uma média de preço, vai ver que, apesar da volatilidade, existe uma tendência de valorização ascendente.
Mesmo com a volatilidade tão criticada aí por muitos sabichões no mercado, o Bitcoin tem se mostrado como um ativo com o melhor risco-retorno. E olha como outros ativos, como ações, ouro, títulos, commodities, ficam no chinelo quando comparados com a performance do Bitcoin nos últimos 10 anos. E justamente, apesar de no curto prazo alguns aportes ficarem muitas vezes no negativo, por alguns meses ou dias ou semanas, justamente por causa da volatilidade, quem compra e guarda por pelo menos 4 anos nunca teve prejuízo. Só fica no negativo com o Bitcoin quem comprou com foco no curto prazo e acabou vendendo aí na ansiedade sem saber o que estava fazendo. E até quem comprou na máxima do ciclo anterior, nos 20 mil dólares de 2017, já está com 100% de lucro em menos de 3 anos e dobrou o valor aportado. Ou seja, user, é só uma questão de paciência. Nessa tabela a gente consegue ver também o ROI, o retorno sobre o investimento do Bitcoin, comparado aí com ouro e ações americanas. O Bitcoin tem ganhado de lavada em todos os anos. Teve um retorno de mais de 500 mil por cento em dólares. Isso dá em média aí mais de 2 milhões por cento em reais nos últimos 10 anos. Bom, se esses números não dão a dimensão do que tudo isso significa, bora fazer então uma simulação. Qual é a diferença de performance entre uma carteira que tem Bitcoin e de uma carteira que não tem Bitcoin? E para isso a gente vai simular uma meta aí de alguém que queira chegar no 1,5 milhão de reais para chegar na sua independência financeira. Ou seja, você teria mais ou menos aí uma renda passiva de 5 mil reais por mês com esse valor, tendo como referência aí uma carteira de investimentos diversificada com renda fixa, renda variável, que entrega uma rentabilidade de mais ou menos 4% ao ano, o que representa aproximadamente 0,33% ao mês. Um exemplo clássico, na verdade, do mercado financeiro para fazer cálculo aí de meta de independência financeira. E a gente vai ser bem pessimista e imaginar que o Bitcoin não vai repetir a sua média de 200% ao ano de KGR. Em vez disso, a gente vai imaginar que ele vai desacelerar e vai fazer 1/5 disso, 40% ao ano em média. E vamos supor que aportes de R$1.000 serão feitos todo mês, sendo 5% R$50 em Bitcoin e 950, 95% em outros ativos tradicionais, com uma rentabilidade aí média de 4% ao ano descontada a inflação. Ou seja, ao fim de cada ano seriam realizados aportes totais de R$600 em Bitcoin e R$11.400 em renda fixa e variável. Então bora ver o resultado. No final do primeiro ano, a diferença entre a carteira com Bitcoin e a carteira sem Bitcoin foi de R$200. É uma bela diferença, visto que só 5%, uma parte pequena da carteira, estava em Bitcoin. Só que conforme os aportes seguem ao longo dos anos, essa pequena porção de Bitcoin vai se valorizando e vai aumentando muito a performance da carteira Bitcoin em relação à carteira sem Bitcoin. É o efeito da exponencialidade pegando tração. E ao final aí de 20 anos, a carteira com Bitcoin acabou valorizando mais de 11 vezes mais que a carteira sem Bitcoin, chegando a absurdos 4 milhões, enquanto a carteira tradicional sem Bitcoin ficou na faixa dos R$300 mil. Importante observar também que nesse exemplo não houve nenhum tipo de realização de lucros e os satoshis permaneceram por 20 anos paradinhos ali na carteira. E além disso, a pessoa que tem a meta de atingir a sua independência financeira com 1,5 milhão em ativos, chegaria nesse marco por volta da metade do 16º ano na carteira com Bitcoin. Enquanto com a carteira tradicional, mesmo depois de 20 anos, a carteira não atingiria essa meta aí de 1,5 milhão sem aumentar o valor dos aportes. Lembrando que esse é só um exercício apoiado na média de valorização anual do Bitcoin ao longo da última década. Nada garante que ele vai seguir esse padrão de valorização e é importante também entender as características do Bitcoin e do seu perfil investidor antes de comprar. Esse vídeo é um estudo e não uma indicação de investimento. Estude antes de sair comprando e lá no nosso Instagram também tem bastante material complementar aí para te ajudar e onde a gente conversa também com vocês sobre essas trajetórias e essas teorias de valorização do Bitcoin. Confere e nos segue por lá também. É chocante quando a gente coloca tudo isso na ponta do lápis, não é? Mas a grande questão aqui, user, é que as pessoas entendem tudo isso, mas quando chega na vida real, a maioria não consegue segurar os seus bitcoins. Vendem tudo para realizar lucros ou vendem na queda porque se apavoraram com a volatilidade. E tem muitas histórias de pessoas que compraram Bitcoin quando ele valia centavos e venderam quando ele passou a valer $1 ou $10. Essas pessoas realizaram belos lucros, só que super cedo, e acabaram perdendo os movimentos parabólicos que vieram depois. E é aqui que tá a grande pegadinha. As pessoas vendem Bitcoin porque focam exclusivamente no preço e não na transformação de longo prazo que ele provoca. É por isso que o Michael Saylor fala que Bitcoin é um ativo para se ter por pelo menos 100 anos. E a gente mal começou
começou a explorar a internet do valor, o Bitcoin. Então bora fortalecer essas mãos e guardar aí o Bitcoin para daqui 20, 30, 50 anos, porque ainda é muito cedo perto de toda a adoção que ainda está por vir. Acumule satoshis com mãos de diamantes e foco no longo prazo. E também paciência. Até a próxima e opt out!